O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Continuou Jesus: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do seu Pai. Por isso Jesus continuou dizendo: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, continuamos nesse tempo quaresmal, já bem mais próximo dos dias santos, a leitura do Evangelho de São João, particularmente naqueles longos diálogos que ele tem com os fariseus, com os judeus do seu tempo, aonde nós vamos notando sempre mais a crescência de uma rejeição, e mesmo assim de uma raiva, de um ódio que se estabelece no coração daquelas criaturas a respeito das revelações que Jesus vai fazendo. E nós sabemos que tudo isso há de culminar numa decisão. Vamos dar fim nele, não só porque ele esbandalha com as nossas tradições, mas sobretudo porque ele, sendo um homem, se diz Filho de Deus. E já sabemos qual o fim que Jesus fará. O que é que há, pois, nessas discussões? Quais são as revelações que Jesus nos apresenta a respeito da sua divindade? Ele está falando, usando no presente do indicativo o verbo ser. Eu sou. 2 vezes no trecho de hoje, Jesus fala isso. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E depois, já no fim, quase, Jesus continua dizendo a mesma coisa. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Esse verbo, o verbo ser, o verbo auxiliar, no presente do indicativo, primeira pessoa, eu sou, é o mesmo verbo que Deus usa quando Moisés pergunta: e se eu for ter lá com o faraó e dizer que é para eu libertar o povo de Israel?
da escravidão do Egito, o que é que eu vou dizer lá? Quem me mandou libertar esse povo? E então Deus diz a Moisés: tu dirás, eu sou, mandou libertar o povo dele. Ou seja, Deus revela como seu nome próprio essa conjugação do verbo ser. Eu sou. Meus irmãos e irmãs, nenhum de nós pode todo o tempo dizer eu sou. Porque hoje nós somos e amanhã não somos mais, nós morremos, deixamos de ser. Portanto, não poderemos toda a vida afirmar eu sou. Por isso se diz finado, quer dizer foi, se foi, já era. Finado quer dizer isso, levou fim. Só Deus pode todo tempo conjugar o verbo ser no presente do indicativo, porque Ele é para sempre. A revelação que introduz o livro do Apocalipse de São João, que é o mesmo evangelista, aqui do trecho que acabamos de ler, nos fala assim: aquele que foi, aquele que é e aquele que será, atribuindo a Jesus a utilização desse nome. Esse é o nome do Senhor ressuscitado, o testemunha fiel, ou seja, aquele que todo tempo está ali firme e que não falhará jamais no testemunho a Deus e na intercessão a nosso respeito, para o nosso bem, executando a obra da nossa salvação. Jesus faz então aqui, nesse pequeno trecho, uma revelação a respeito da sua divindade. Ele está dizendo: eu sou Deus, eu sou verdadeiramente homem e verdadeiro Deus, posso operar a obra da vossa salvação, mas vocês se enchem de justificativas, de pretextos e não acolhem. E poucos foram aqueles que acreditaram em Jesus, como termina o trecho. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Meus irmãos e irmãs, contemplando a pessoa de Deus, nós não podemos deixar de preocupar-nos com a nossa existência, com a nossa vida, porque a glória de Deus, a eternidade de Deus diz respeito a nós, suas criaturas redimidas por Ele. A tal propósito, eu quero ler com vocês um pedaço da mensagem do Papa Francisco para a Quaresma no Brasil, tratando a respeito do argumento da campanha da fraternidade, de que estamos tomando consciência durante esta temporada quaresmal. Diz assim o Papa Francisco, são trechos: não é possível ficar impassível sabendo que existem seres humanos tratados como mercadoria. Pense-se em adoções de crianças para a remoção de órgãos, em mulheres enganadas e obrigadas a prostituir-se, em trabalhadores explorados sem direitos nem voz e etc. Isso é tráfico humano. A este nível, há necessidade de um profundo exame de consciência. De fato, quantas vezes toleramos que um ser humano seja considerado como um objeto exposto para vender um produto ou para satisfazer desejos imorais? A pessoa humana não se deveria vender e comprar como uma mercadoria. Quem a usa e explora, mesmo indiretamente, torna-se cúmplice desta prepotência. Se depois descemos ao nível familiar e entramos em casa, quantas vezes aí reina a prepotência? Pais que escravizam os filhos, filhos que escravizam os pais.
esposos que, esquecidos do seu chamado para o dom, se exploram como se fossem um produto descartável que se usa e se joga fora. Idosos sem lugar, crianças e adolescentes sem voz. Quantos ataques aos valores basilares do tecido familiar e da própria convivência social. Como se pode anunciar a alegria da Páscoa sem se solidarizar com aqueles cuja liberdade aqui na terra é negada? No ano passado, quando estive junto de vocês, afirmei que o povo brasileiro dava uma grande lição de solidariedade. Certo disso, faço votos de que os cristãos e as pessoas de boa vontade possam comprometer-se para que mais nenhum homem ou mulher, jovem ou criança, seja vítima do tráfico humano. E a base mais eficaz para restabelecer a dignidade humana é anunciar o Evangelho de Cristo nos campos e nas cidades, pois Jesus quer derramar por todo lado vida em abundância. Com estes auspícios, invoco a proteção do Altíssimo sobre todos os brasileiros, despertando em cada coração sentimentos de ternura e compaixão por seu irmão e irmã necessitados de liberdade, enquanto de bom grado lhes enviam uma propiciadora bênção apostólica do Vaticano, Papa Francisco. Vamos receber a bênção do Papa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não posso deixar de lembrar-lhes os números de telefone para denúncia. Número 100 e número 180.